Vamos abrir a palavra de Deus em Joel, profeta Joel. Nosso assunto de hoje é o exército do Senhor. Te agradecemos, Senhor, por Tua presença conosco. Te agradecemos que Tu és fiel de nos guiar até o final. Abençoa a Tua palavra nesta hora e marca nossos corações com aquilo que está no Teu coração. Em nome de Jesus. Capítulo 1 de Joel, verso 13. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum. Convocai uma assembleia solene. Congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos, e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobre modo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu o pasto do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como ar de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho. Como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra. Sobem muros, e cada um vai no seu caminho, e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assolam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto.
rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará, se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então nós temos aqui uma descrição, nesse capítulo 2, do exército do Senhor, que ele fala no verso 2, que é grande e poderoso, qual nunca houve e nunca haverá no futuro igual. Então, esse exército do Senhor, uma das funções principais desse exército é tocar a trombeta. Este exército são profetas, são sacerdotes, são profetas. Então, há 3 níveis neste livro de Joel. Deu para perceber, sim, a gente leu, mas não sei quantos conseguiram realmente entender. Mas eu gostaria que vocês anotassem os 3 níveis de convocação no livro de Joel. No primeiro capítulo, verso 13 e verso 14, ele promulga um santo jejum, uma assembleia solene, principalmente dos anciãos. O primeiro capítulo, o primeiro nível de convocação é dos sacerdotes, os ministros e os anciãos. Se os anciãos não estiverem alertados, não tem como convocar toda a nação. Então, a primeira assembleia solene, ninguém é excluído. Ele fala no verso 14 que pode ser todos os moradores da terra, mas ele coloca uma ênfase nos sacerdotes e nos anciãos. Depois do trabalho dos anciãos, dos sacerdotes, começar a tocar a trombeta no capítulo 2, porque o início do capítulo 2 há um toque de trombeta. Aí aparece esse exército, e esse exército de profetas vão ministrar primeiramente para a própria nação de Israel. Aí quando houver um ministério forte de profetas, a igreja, aí vai conseguir fazer uma assembleia solene de toda a nação. Então o segundo nível é a igreja toda. Por enquanto nós não conseguimos, nós já tentamos, a gente não consegue. Eu já tentei em várias localidades, em igrejas assim, de convocar o pessoal para um jejum, para uma solenidade. Ninguém está importando, não há desespero, não há necessidade. Porque voltando para o capítulo 1, no verso 5, ele fala sobre os ébrios. Ébrios são bêbados. Então existe uma embriaguez, que quem estava aqui no primeiro final de semana, Haroldo falou que eu falo muito sobre os bêbados. Ele falou que se eu não falasse, ele ia falar. Então eu estou quase esquecendo de falar, mas aqui agora já dá para falar. No verso 5, ele fala sobre acordar os bêbados. Então, o que acontece quando bebe? Você tenta fugir da realidade. Então, existe uma bebedice espiritual em que você não está a par, você não está consciente da situação. Então, a mensagem principal do profeta Joel
é acordar para a realidade. Está faltando mantimento e libação. Mantimento é a parte de cereais e libação é a parte de vinho. Está faltando cereais e vinho na casa do Senhor, por causa da seca e por causa da assolação dos gafanhotos, não havia colheita. Então, essa situação, muitas vezes, a embriaguez não permite a perceber a esterilidade. O evangelho de hoje não está produzindo o que acontecia no tempo apostólico. Eu fiquei muito triste uma vez que eu estava em Goiânia, que temos mega igrejas, tem 3 mega igrejas lá em Goiânia, e sem citar nome de nem nada, mas uma das igrejas, mega igrejas lá, estavam com cartazes na cidade. Eu fico muito triste de ver a coisa tão artificial, eles juntando, e eu fiquei sabendo de pessoas que moram lá em Goiânia, que eles estavam recrutando tudo quanto era candidato para batizar 3.000 pessoas. Eles estavam tentando fazer, eu não sei se fizeram, mas eles estavam fazendo campanha que eles iam batizar 3.000 pessoas. Então, usa, como é que fala, muletas, usa meios artificiais, usa propaganda, usa coisas para tentar se comparar, porque no tempo de Jerusalém, quando converteu 3.000 pessoas, é lógico que Jerusalém não era uma cidade grande como nós temos grandes metrópoles hoje. Então, o poder do evangelho naquele tempo, o povo, tem um versículo em Atos que fala que quando Paulo e Barnabé chegaram numa cidade, o povo já ficava incomodado. Os homens que transtornaram o mundo chegaram até nós. Quando os apóstolos pregavam no sábado, no próximo sábado, a cidade inteira ficava à porta da sinagoga. Então, o evangelho é o poder de Deus, mas é algo, Jesus curava e falava para ficar calado, ele não queria fazer propaganda. Então, o evangelho tem que ter um poder orgânico, um poder verdadeiro, genuíno. Então, a esterilidade da igreja tem que ser encarada, que Deus vai trazer cura e vai trazer libertação. Agora, o toque da trombeta, no meu conceito, este ministério profético, voltando para o capítulo 2, verso 3, à frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele até como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Então, no 7º mês tem o dia das trombetas, que é o ministério profético, e aí vai vir o dia da expiação, no dia 10. Quem não estudou as 7 festas, é importantíssimo pegar alguma literatura e estudar. Eu creio que a maioria aqui conhecem as 7 festas. Então, no 7º mês tem o dia das trombetas, no dia 10 tem o dia da expiação, e no dia 15 começa a grande festa da colheita de tabernáculos. Cristóvão falou hoje de manhã sobre a grande colheita que vai ter no mundo antes da volta de Cristo. Então isso vai acontecer, mas vai ser com pureza e santidade, sem fermento. Então tem que haver preparação, tem que ter essa assembleia solene, que depois eu parei no verso 18, no verso 17, depois começa as promessas no restante do capítulo 2, sobre grandes colheitas, verso 23, alegrai-vos, filhos de Sião, que o Senhor dará a chuva no tempo certo e tudo mais. E aí no final do capítulo 2 fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Mas tem que ter essa preparação dos anciãos clamando a Deus, reconhecendo a necessidade. No capítulo 2, o segundo nível que eu queria que vocês anotassem é a nação toda. Então, quando fala no verso 15, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Então, aquilo que não foi possível no capítulo 1, e o que a gente ainda não está conseguindo fazer nos nossos dias, vai chegar um momento que a unção profética vai atingir um nível em que Deus vai congregar igrejas inteiras. Vai haver uma assembleia solene,
vai entrar na dimensão, no dia da expiação, de arrependimento e quebrantamento, em que vai atingir a igreja toda. Vai haver convocações de santo jejum e oração e busca, em que todo mundo vai sentir a necessidade. Não através de perseguição e aflição de fora, que muitos falam que a igreja vai se tornar gloriosa através de perseguição, que a perseguição não é negativa. Mas acontece que a igreja precisa ser estruturada, precisa ser aperfeiçoada, e não pode ser só através de aperto. O que a gente percebe com Jesus e os discípulos, os apóstolos, a perseguição é consequência do poder na igreja. Não é a perseguição que aperfeiçoa a igreja. A igreja forte é que provoca perseguição. Entenderam a diferença? Então é importante entender isso. E o terceiro nível, no capítulo 3 de Joel, verso 2, fala: congregai todas as nações, e as farei, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo, da minha herança. No verso 9 fala: proclamai isto entre as nações. Verso 14: multidões, multidões no vale da decisão. Então vai haver uma conclamação, que seria o papel das duas testemunhas, de proclamar e avisar da volta de Cristo. Vai haver uma proclamação geral ao nível dos governos da terra. Vai haver um testemunho profético para todas as nações. Então, o primeiro nível no capítulo 1 é os sacerdotes, os anciãos. Não é só ancião de idade, qualquer pessoa com maturidade, qualquer pessoa com responsabilidade vai ser conclamado, e ele vai ter a unção profética para conclamar a igreja toda. Quando a igreja toda entrar no seu papel, se tornar essa igreja gloriosa, aí vai fluir da igreja. Eu fico bem à vontade de poder falar, porque o cristão já explicou as coisas, né? Então, o meu foco é de levantar esse exército, chamar vocês para serem trombeteiros, tá? Mas os detalhes o cristão já falou. Então, no segundo nível da igreja toda entrar em santidade e alerta, ser liberta da embriaguez, aí vai fluir o ministério profético para avisar e falar com todas as nações. Esse é o terceiro nível. O segundo nível, versículo que refere é 15, né? É o capítulo 2, verso 15 e 16, né? Bom, só para dar um exemplo desses trombeteiros, vocês podem anotar os 300 homens de Gideão. Essa questão de tocar a trombeta, quando Deus deu a estratégia para Gideão, cada um dos 300 tinha uma trombeta e uma tocha de fogo escondido dentro de um cântaro, e eles rodearam o inimigo, e ali, na hora certa, eles quebraram os cântaros, liberaram a luz e tocaram a trombeta. Então isso é muito profético, que Deus quer que a gente, não é tanto guerrear, sair guerreando com a espada, mas Deus está querendo levantar um exército que tem a tocha, que libera a tocha, que quebra o cântaro, né, nosso vaso de Baal, que quebra o cântaro, libera a luz e toca a trombeta, que Deus mesmo vai fazer a obra de guerrear contra os inimigos. A gente não vai sair matando ninguém, mas o exército de Gideão tinha a luz e tinha as trombetas que tocaram. Então, eu vou estar referindo bastante ao exército de Davi. Vamos dar uma olhada em 1 Crônicas, capítulo 12. Eu estou dando só umas pinceladas, não vou dar uma aula bem organizadinha, porque eu tenho que tocar a trombeta para vocês, para
conclamar vocês a serem trombeteiros. Esse curso que a gente está dando essa semana de CPPI, são muitas matérias, a gente não tem como falar todos os detalhes, senão a gente não pega a visão geral. Eu sinto o encargo de Deus de tocar a trombeta para vocês também depois, meditando e orando e buscando a Deus, vocês também vão tocar trombetas nas suas localidades. Em 1 Crônicas 12, verso 22, porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como exército de Deus. Então nós lemos lá em Joel, eu não entrei em detalhes sobre a descrição do exército de Joel, é uma base para a gente estudar, vocês podem estudar em casa depois devagarinho. Aquelas características do exército de Joel são muito importantes, mas a gente não vai entrar em detalhes agora. E eu vou estar citando várias características desses valentes que seguiram a Davi. Aí vocês podem anotar 1 Samuel 22, versos 1 e 2. É muito famoso, muito conhecido, mas nem todos aqui talvez estejam familiares com isso. 1 Samuel 22, versos 1 e 2. Fala que Davi estava na caverna de Adulão e se ajuntaram a ele 400 homens, anota isso aqui agora, se ajuntaram a ele homens desajustados, endividados e amargurados. Pode ter outras expressões, mas essas três expressões, homens desajustados, endividados e amargurados. Tem alguém aqui que está mais ou menos dentro desse quadro aí? Então, duas coisas que esses 400 homens tinham. Eles eram pessoas desajustadas da sociedade daquele tempo. E a segunda coisa que eles tinham é fé na pessoa de Davi. Eles tinham visão. Eu não sei quantos sabiam que Davi tinha sido ungido pelo profeta Samuel, que era super respeitado, né? Eu não sei quantos sabiam disto, mas eles tinham convicção da liderança de Davi. Então eles eram homens desajustados, descontentes com o governo atual de Saul, por vários motivos até pessoais, e eles tinham fé e confiança em Davi. Então Deus nos chama para confiar no nosso general, que é Jesus, que ele tem um caminho para a sua igreja. Aqui na letra A, na sua folha, todo mundo está na folha 63. Na folha 63, o exército é um chamamento vital, mas temporário até completar a vitória. O objetivo é estabelecer o reino de Deus em todo o universo, fazer tudo convergir em Cristo. Os objetivos, número 1, é ver a igreja, a noiva, liberte todas as suas carnalidades, os cananeus da terra. Então, a primeira etapa da guerra é lutar contra nossas próprias carnalidades. A Bíblia diz em Provérbios, eu não marquei o capítulo, mas em Provérbios fala que melhor é o homem que domina seu próprio espírito do que aquele que conquista uma cidade. Então, nós temos que dominar nossas próprias carnalidades. Nós fomos criados para dominar toda a terra, mas o pior inimigo do homem é a si próprio, né? Então nós temos que ver a libertação sobre nossas próprias carnalidades. Número 2, liberar o som autêntico, genuíno da trombeta, avisando da volta iminente do rei, dos reis, do juiz de toda a terra.
Eu ia ler com vocês em Apocalipse 14, mas o Cristóvão já leu, ele passou na minha frente, mas como tem vários trechos, já é tempo ganhado. Então, nesse som, ficou um pouco incompleta essa colocação aqui na apostila, aí vocês podem colocar, que da maneira que eu coloquei aqui, liberar o som autêntico, genuíno da trombeta, avisando da volta, é mais assim, mais tipo sombroso, né? Mas, na verdade, aquilo que o Cristóvão leu lá em Apocalipse 14, esse som, esse novo cântico, é um cântico de cura, de libertação. Então, esse exército vai ter o papel do verdadeiro evangelho, das boas novas, de revelar a glória e o amor e o sacrifício de Jesus de uma forma que nunca foi ouvido. Vai haver o som de cura, porque o mundo foi criado, lá no livro de Jó, fala que o mundo foi criado com o cântico dos anjos juntamente com o Criador, né? A criação do mundo foi acompanhada por música. Então nós cremos que aquele som, em Romanos 8 não fala do som, mas ele fala que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós cremos que a música profética vai estar acompanhando isso, vai ser um som na pregação e nas músicas, que a música parece que penetra a alma da gente de uma forma maravilhosa. Então, esse som desse exército que segue o Cordeiro, esse som vai ser de cura, de libertação, de purificação das vidas, atraindo as pessoas ao Senhor. Mas também vai ter esse aviso do julgamento. O julgamento, na sua folha, fala o julgamento, o acerto de contas, e vai haver alguns adiantamentos do juízo de Deus antes da volta de Cristo. Apocalipse 11, aqueles 2 versículos que o Cristóvão não enfatizou muito em Apocalipse 11, ele falou sobre outros assuntos, mas o ministério profético ali em Apocalipse 11, o ministério profético vai trazer várias pragas, vários juízos de Deus. Então as pessoas vão ficar com muita ira deles, vai haver muita raiva contra os profetas, porque eles vão trazer o juízo de Deus como Moisés e Elias fizeram, né? Então vai haver o juízo de Deus através do ministério profético. E, número 3, vai haver um subjugar de todos os principados e potestades. Efésios 3:10 fala que a igreja vai manifestar a multiforme sabedoria de Deus em lugares celestiais aos principados e potestades. Então, nós vamos executar, nós vamos manifestar a vitória de Jesus em nossas vidas aos principados e potestades. Letra B, as qualificações. Nós vimos algumas dessas qualificações, acho que foi na terça-feira, quando a gente falou sobre o propósito de Deus com o seu povo, mas aqui nós vamos colocar bem específico no sentido do exército. Então, número 1, ser apaixonado pelo rei. Apocalipse 14, verso 4, seguem o cordeiro aonde quer que vá. Então, esses soldados são apaixonados pelo seu general. Coloca aí nas suas letras, aí nesse número 1, eles são entusiasmados. Os homens de Davi, eles não eram apenas servos obedientes, eles eram entusiasmados, eles eram apaixonados pelo seu líder. Davi era um líder muito firme, mas de alguma forma ele transmitia paixão para os seus homens. Tem o caso famoso de 3 homens de Davi. Davi apenas fez um suspiro. Quem me dera que eu tivesse, ele não falou que eu tivesse, mas que eu pudesse beber a água lá de Belém, lá da cidade natal dele, né? Ele não queria, não era a água em si, ele queria estar lá na cidade dele. Aí os 3 valentes foram escondidos e foram lá buscar água para ele. Aí ele pegou a água
e derramou no chão como libação. E falou: eu não posso nem beber uma água dessa, porque a cidade de Belém estava toda cercada por filisteus, né? Então, eles arriscaram suas vidas para trazer água para o Davi. Então, esse é as atitudes dos homens de Davi. Número 2, ser desprendido de todo apego terrestre. Paulo mostra como o soldado e o atleta dão tudo para vencer. 2 Timóteo 2, 3-5, 1 Coríntios 9. Alguém já leu, acho que foi o Elezaf que leu essa parte aí, né? O soldado e o atleta despendem de tudo para estar na corrida. Qual que era tudo para vencer? Tá na folha aí. As 3 áreas específicas que desqualificam é casa, trabalho e casamento. Vamos olhar rapidinho em Deuteronômio capítulo 20, onde ele fala sobre as qualificações do exército. Capítulo 20, Deuteronômio. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus que te faz sair da terra do Egito está contigo. Quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos chegais a peleja contra vossos inimigos, não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torna-se para casa, para que não morra na peleja, e outrem a consagre. Qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outrem a desfrute. Qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração dos seus irmãos se não derreta como o seu coração. Então, como o Haroldo falou no primeiro final de semana, sobre fazer um checklist, avaliar quem sente chamado, porque eu não vou fazer um apelo para ver quem quer vir à frente, mas Deus está fazendo um apelo nesta manhã. Ele está procurando quem quer fazer parte do meu exército. E se você está apegado à sua casa, ao seu serviço ou ao seu casamento, não serve para o exército dele. Então, essas 3 áreas, casa, trabalho e casamento, são 3 áreas que, se você tiver... Porque o soldado que está com uma coisa nova, que ele ainda não desfrutou, alguma coisa não terminada, alguma coisa que está para acontecer, ele vai lutar com um pé atrás, então ele não vai ser um bom soldado. Então, o soldado tem que estar inteiramente disposto. 2 Timóteo, né, a passagem que está marcada aqui, fala sobre isso também. O terceiro ponto aqui, sobre o medo, está dentro dessa passagem, e lá em Apocalipse fala que os covardes e os incrédulos vão para o lago do fogo. Então, uma grande qualidade dos homens de Davi, se vocês quiserem acrescentar aqui no número 3,
Eu coloquei coragem e confiança, mas vamos colocar um pouquinho mais forte. Destemido, disposto a entrar na brecha. Deus está procurando valentes que não viram as costas para o inimigo. Davi tem um relato ali, tanto em 2 Samuel como em 1 Crônicas, eles contam de valentes de Davi, que estava todo mundo fugindo, e alguém resolveu parar, falou, para que eu estou fugindo? Porque o próprio Davi começou a carreira dele enfrentando um gigante, que era tipo assim, o dobro do tamanho dele, né? Então Davi tinha valentia, mas não ficou só com Davi. Tinha vários homens de Davi que matavam. A gente ouve falar muito de Sansão, que matou 1000 homens. Mas tinha valentes de Davi que não eram, né, superdotados como Sansão, que o Sansão tinha um poder especial. Mas os valentes de Davi eram homens normais. E eles matavam centenas de homens sozinhos. Então os valentes de Davi entravam na brecha e não viravam para trás. Tem um versículo aqui que vocês podem colocar nesse número 3, 2 Samuel 17, verso 8. Que um dos amigos de Davi está lá com Absalão, o Arquita, né? Como é que chama o Arquita? O Cristóvão, como é que chama o Uzai, né? Uzai, o Arquita. Ele faz esse comentário sobre os valentes de Davi, nesse versículo, que fala que eles eram enfurecidos. Os valentes de Davi eram homens enfurecidos, como ursa roubada dos seus filhotes. Não existe nada pior na natureza do que uma mãe que quer pegar que alguém está mexendo com os filhos dela. As fêmeas, né? A tigre, a ursa, a leoa, mexe com os filhos. Para você ver o que acontece. A minha esposa é muito mansa, muito tranquila, mas mexe com os filhos dela para vocês verem o que acontece. Então esses valentes de Davi eram pessoas enfurecidas. Deus está procurando pessoas que têm a ira e o zelo do Senhor, pela causa do Senhor. Ninguém fala amém? Em 1 Crônicas 11, verso 6, só para você ver o estilo que Davi passava para os homens, 1 Crônicas 11, verso 6, ele queria tomar Jerusalém, e ele falou, quem subir primeiro vai ser o general. Tinha que passar por um canal subterrâneo e entrar, e o primeiro era o mais fácil de ser morto, né? Então, tinha que entrar em Jerusalém. Deus quer que a gente entre em fortalezas. Tem fortalezas carnais, tem fortalezas do inimigo que precisam ser invadidos. Deus falou com Moisés, vocês não podem fazer nenhuma amizade com os moradores da terra. E Jerusalém era dominada pelos jebuseus e no meio de Israel. Então Davi cercou Jerusalém e falou, quem entrar primeiro vai ser o general. A gente tem um problema de querer ser muito humilde, que é muito importante, mas eu queria que vocês entendessem esse ponto 3, que o soldado tem que ser corajoso, tem que ser destemido, e é claro que ele às vezes vai ser destacado. A gente fala que Deus não quer grandes estrelas nos últimos dias, porque existe um perigo de idolatria de homens, e o homem querer ser grande estrela. Mas a coragem e a disposição de entrar na brecha e tomar posição é fundamental. Amém, gente? Amém. Número 4, a disciplina e a obediência nas mínimas coisas são indispensáveis. A chave para isso é determinação. Vamos virar para 1 Crônicas, que a gente está usando o capítulo 12 como uma certa base.
Eu quero mostrar um versículo que não é famoso, porque tem um versículo sobre os filhos de Issacar que é muito citado. Mas tem uma outra tribo que também tinha uma qualidade importante que não é tão citado. No verso 32, 1 Crônicas 12, 32, é muito conhecido. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, tinha tantos homens. De Zebulon, verso 33, de Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos para tocar as armas de guerra, 50.000, destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. Escreve aí onde você puder escrever, que a visão do verso 32, a visão do que Deus quer, traz determinação. São 3 passos. Ter visão, a visão traz determinação, e a determinação traz disciplina. Então, se você tem visão, você tem uma coisa interior, determinação. Eu tenho certeza de uma coisa. Só uma pequena ilustração. Eu estava tendo problema nos dentes, nas gengivas. Aí eu nunca tinha usado fio dental, nunca tinha costume com isso. Aí a gente morava numa cidade lá em Goiás e tinha um dentista muito criterioso, muito cuidadoso. E aí minha esposa tinha feito tratamento com ele e estava fazendo bem. E eu estava com 3 dentes aqui na frente, bem aqui embaixo, eu estava com 3 dentes que estavam mole. Problema de placa, infecção na gengiva. Aí, sem querer, eu fui obrigado a ir, mas como eu já sabia a fama dele, que ele danava com minha esposa, ele era assim, ele falava assim: se você não cuidar em casa, eu não trato de você. E aí minha esposa era meio relaxada, aí chegava na próxima semana, e aí ela fazia direitinho no dia antes, no dia de ir para lá, ela fazia direitinho, mas ele percebia a infecção lá dentro. Ele falou: você não cuidou. Eu vou ter que fazer, porque o dentista ele tira toda a placa dentro da gengiva, mas se você não zelar, dentro de poucos dias volta novamente. Aí não adianta você fazer no último dia, porque o fio dental e a escova não tira a placa que já está lá dentro. Chamado piorré, parece. Ou seja, o médico, mas antiga não tira. Essa tira de hoje. Tirando de cada dia tira, mas o que ficar da semana passada não tira. Aí eu fui obrigado a ir para lá, escovar os dentes e passar fio dental na frente dele. E aí ele me passou um vídeo para olhar em casa dos germes, das coisas. Aí eu fiquei horrorizado e nunca mais parei de cuidar dos dentes. Eu passei mais de 10 anos sem voltar no dentista por causa do bom cuidado que ele fez. Aí soltou um bloco, soltou um dente que tinha sido abiturado, e fui olhar aqui em São Paulo. Aí o dentista falou: não, aproveita, eu faço uma limpeza na sua boca para você por R$25. Tá bom. Ele não levou 3 minutos, porque não tinha sujeira. Ele falou de limpar a minha boca da gengiva, coisa assim, mas não tinha, porque eu estava zelando direitinho. Joguei fora os R$25. O livro fala para os que tem dente que fio dental faz bem. O dentista dói. Quando a gente tem revelação, as pessoas que não têm determinação é porque não tem revelação. Se você tem revelação, você tem convicção. Você vê a coisa, você muda. Então, 3 passos: visão ou revelação, determinação, e a determinação produz disciplina. Número 5, ser irrepreensível.
Lá foi lido lá em Apocalipse 14. Número 6, um bom soldado tem que ter armas adequadas e saber manejá-las. Agora, eu quero colocar um 7º ponto aqui, porque é bom ter número 7, né? Então nós temos 6 pontos aí, mas vamos colocar o 7º ponto. É que tem que ser aliançado. Você pode ser apaixonado, mas ser uma pessoa de altos e baixos. Você pode ser uma pessoa que nega tudo, que tem disposto para tudo, mas no outro dia você está desanimado. Então, aliança é um concretizar, é um firmar daquilo que você entendeu nos outros pontos. Aí eu vou colocar 7 maneiras de entender essa questão, que na verdade foi o que me incentivou a falar dos 7 aspectos. Os 7 aspectos que eu falei, a gente estudou alguns deles, a gente não entrou muito, mas então nós estamos estudando sobre ser soldado, a Bíblia fala sobre, principalmente o apóstolo Paulo fala sobre ser atleta, que ele seria ser um campeão. Nós temos visto um pouco sobre ser sacerdote. Nós temos visto sobre ser virgem. Eu não sei se eu mencionei com vocês sobre ser nazireu. Alguém lembra ou alguém sabe por que surgiram nazireus? Eu acho que eu comentei um dia da semana. Sim. Por que Deus começou ali com vocês em Amós 2, onde Ele chamou nazireus para serem profetas? Se já tinham sacerdotes, por que Ele teve que chamar nazireus? Por que surgiu esse desejo de ter pessoa? Nazireu é uma pessoa que faz um voto de ser separado para Deus. Por que Ele teve que chamar nazireus? Porque os sacerdotes não estavam... Isso, exatamente. Olha bem, se vocês quiserem anotar, seria interessante. Nós vimos na terça-feira que Deus queria a nação toda como sacerdote. Não deu. Escreve aí. A nação toda foi chamada para ser sacerdote. O Cristóvão explicou bem explicado hoje que a elite lá dos 144 mil não é para ser só elite, é para abrir caminho para os outros. Então olha a sequência na história de Israel. A nação toda foi convidada a ser sacerdote, recuaram. Aí ele escolheu quem? Ele escolheu a tribo de Levi. A tribo de Levi e os sacerdotes, eles não conseguiram realmente sintonizar com Deus e ouvir de Deus. Então, o terceiro nível, né? A nação toda é o primeiro nível. A tribo de Levi, segundo nível. O terceiro, como é que chama o terceiro recurso? A terceira opção, os nazireus. Então Deus está procurando pessoas consagradas para Ele. Ele queria a nação toda, não quiseram. Ele queria a tribo de Levi, não entenderam. Agora Ele chama os nazireus. E um grande exemplo da falta de compromisso, do desonrar, igual o André teve esse sonho, né, essa alerta que Deus deu para ele através do sonho. O Sansão desonrou seu voto de nazireu e foi fatal.
Então, quando a gente tem um voto, é o que eu quero passar para vocês, que senta na mesa e faz os cálculos na sua vida. Eu não vou fazer um apelo hoje, mas senta na mesa e calcula. Se o Espírito Santo está te chamando para alguma coisa, você foi criado, você nasceu para quê? Você está cumprindo a sua missão? Paulo diz que ele considerava tudo como esterco, desconsiderava tudo para cumprir a sua missão, o seu chamamento. E Paulo fala para Timóteo: cumpre o mandato que te foi dado. Há uma missão, há uma razão pelo qual você foi criado. Quando Paulo terminou a vida dele, já estava no fim da vida, ele falou: eu corri minha carreira, guardei a fé. Tem gente aqui que não sabe exatamente para o que você foi chamado. Como é que você vai terminar se você não sabe para que você foi chamado? Tem que ter clareza. Alguém quer se formar, alguém tem um sonho de ser alguma coisa, você gasta anos, investimento para chegar lá. Então nós temos que saber do onde Deus quer nos levar e ir passo a passo, chegando na carreira. O Jonatas teve uma visão, né, Jonatas? Fala assim rapidinho aí. Vem cá um pouquinho rapidinho. Tá difícil levar o microfone até lá. São coisas simples, mas tem significado. Bom, eu vi, foi bem rápido. Eu vi um corredor e eu estava correndo. No fim do corredor tinha algo bastante brilhante e o corredor tinha bastante janela. E eu estava correndo como se estivesse fugindo de alguma coisa. Eu não olhei para trás para ver, mas era como se eu estivesse meio agitado, tentando me salvar, assim, fugindo de algo que estivesse me perseguindo. Você falou para mim que era um túnel, mas era um corredor, né? Mas é uma carreira. Nós todos estamos numa caminhada e existe perseguição do inimigo, mas temos que alcançar o objetivo que Deus tem para nossas vidas. Então tem o nazireu, o sacerdote, tem o escravo, Deuteronômio 15, verso 17. O escravo que empobrecesse, acho que eu já comentei essa semana, mas está fazendo parte da lista aqui. O escravo podia, por necessidades, podia ser escravo por 7 anos. Mas se ele quisesse ficar com seu patrão, ele furava a orelha e se tornava escravo para sempre. Deus quer marcar vidas, mas Ele não força. O patrão não podia furar a orelha de ninguém, a não ser que o próprio escravo autorizasse. E tem um último conceito, que eu tenho um pouco de canhamento de falar, mas eu vou explicar, vocês vão entender. É de ser eunuco. E esse conceito, por muitos anos, foi entendido como alguém que não casa. Mateus 19 fala sobre isso. E é um conceito que é muito estreito, é um conceito que Jesus falou, nem todos são aptos para ouvir. Aí Jesus, vamos olhar lá rapidinho em Mateus 19, que a gente tenta falar as palavras, mas lendo fica até melhor. Eu tenho certa dificuldade para expressar certas coisas e já tem alguns meses que eu tenho sentido uma certa clareza sobre esses 7 conceitos, e às vezes eu vou em algum lugar e não consigo ministrar claramente,
que ainda as pessoas não estão preparadas. Então a gente não pode jogar jugo pesado sobre as pessoas que não têm preparação. Mas eu sinto que vocês, como estão aqui com muita seriedade, e vocês podem, não precisa aceitar, mas podem avaliar com maturidade. Vamos ler aqui em Mateus 19, começando no verso 10. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem, relativamente à sua mulher não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Como o Cristóvão estava comentando, Jesus não responde às pessoas do jeito que as pessoas esperam, né? Ele sempre está respondendo de uma forma diferente. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus, o reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então, por um lado, é algo muito sério, mas por outro lado não é tão impossível, porque isso não refere ao casamento em si. Mas o casamento faz parte, porque o soldado não podia ter amor pela casa, nem pelo trabalho e nem pelo casamento. Então, o meu conceito, e pode ser avaliado, e a gente pode até discutir se alguém tiver dúvida, mas o meu conceito é porque o homem se tornar, tem 3 tipos. O eunuco, que não importa com mulheres assim já pela própria natureza, os que são operados, feitos pelos homens, e os que se oferecem para isso, para o reino de Deus. Então, a operação de ser castrado, que isso é muito comum entre os animais, né? Você castra um animal macho para ele engordar e para ele não amolar as fêmeas. Então, o que eu queria sugerir para vocês é que nós somos chamados para ser circuncidados. Escreve essa palavra ao lado, circuncidado, porque a circuncisão no Velho Testamento não era nada demais e não diferenciava nada do funcionamento do homem. Mas em Colossenses capítulo 2, ele fala sobre a circuncisão do Novo Testamento, que é o despojamento do corpo da carne. Então, eu não estou querendo forçar a barra nem nada, mas é um tipo assim, ser virgem. Então lá os 144 mil em Apocalipse são virgens. Ser virgem, ser eunuco é mais ou menos a mesma coisa. Então você ser separado, em 1 Coríntios 7 ele diz, os que são casados como se não fossem casados. Então, Deus quer trazer aqueles 144 mil. Eles não tinham olhos para ninguém, a não ser o Cordeiro. A verdadeira circuncisão da nova aliança é cortar fora todo amor pelas coisas da terra. A mulher de Ló perdeu a salvação, perdeu aquele livramento, porque ela olhou para trás. E Jesus falou, na minha vinda, cuidado, lembrai-vos da mulher de Ló. Então eu só estou abrindo oportunidade para o Espírito Santo trabalhar em seus corações. Ele quer nos circuncidar. Ao lado dessa palavra circuncisão, escreve a referência a Josué capítulo 5,
eu não vou ler com vocês, mas toda a nação de Israel foi circuncidada no capítulo 5 de Josué, porque eles tinham que estar prontos para guerrear. Eles atravessaram o Jordão e estavam prontos para guerrear, mas tinham que ser circuncidados. E essa circuncisão, teve vários incidentes na Bíblia. O homem levava 3 dias para sarar, no mínimo, né? Os primeiros 3 dias, ele não aguentava fazer nada. Então Deus quer operar profundamente. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando durante essa semana. Então eu só queria trazer o alvo de sermos parte do exército do Senhor, mas tem que ser circuncidado, tem que ser purificado, tem que ter disposição. Casar ou não casar, já está casado, onde está seu coração? Então é uma questão de purificação dos nossos motivos. Eu acho que a gente poderia orar um pouquinho ao Senhor. O que eu queria transmitir para vocês é basicamente isso. Deus quer campeões. Deus quer soldados e atletas dispostos a ser campeões. O sacerdote era para ser separado. A virgem é pura. O nazireu tem um voto de ser separado para o Senhor. O escravo tem a orelha furada para ser para sempre escravo. É eunuco para o reino de Deus. Jesus falou: quem é apto para receber esse conceito, receba.